Meu nome é Ogessi Anyambu, nasci em Olu, no estado de Imo, na Nigéria. Durante 25 anos, atuei nas trevas como o que chamávamos de ceifador de destinos infantis. Minha função específica era invadir os quartos das crianças à meia-noite. Enquanto os pais dormiam profundamente, eu realizava rituais para roubar seus futuros, plantar problemas espirituais e marcá-las para ataques que durariam a vida toda. E eu era extremamente eficiente no que fazia. Na verdade, era um dos operadores mais temidos em toda a região quando o assunto era atingir crianças. Porém, havia certas crianças que eu jamais conseguia tocar. Alguns quartos que não podia adentrar. Famílias cujos filhos estavam completamente protegidos. Não importava quantas vezes tentássemos, quantas bruxas enviássemos ou quais rituais executássemos, nada funcionava. Hoje, vou revelar exatamente o que as bruxas fazem com as crianças durante a madrugada. Vou expor os rituais, as missões, os alvos específicos e os métodos que usávamos. Mas, acima de tudo, vou mostrar como tornar seus filhos absolutamente intocáveis. O que estou prestes a compartilhar é algo que todo pai, toda avó e todo responsável precisa saber. Se você tem uma criança que acorda aos gritos no meio da noite sem motivo aparente, se seu filho tem pesadelos recorrentes com as mesmas imagens assustadoras, se ele era brilhante e cheio de potencial, mas de repente se tornou apático e está tendo dificuldades na escola, se adoece em momentos estranhos com enfermidades que os médicos não conseguem explicar ou diagnosticar, ou se sente que algo invisível está bloqueando o futuro do seu filho, este relato é para você. Esses são os sinais exatos do que fazíamos à meia-noite. Eram os indícios que eu buscava para confirmar o sucesso das nossas operações. Deixe-me explicar o que acontece quando o relógio marca 12 badaladas. Para nós, a meia-noite era a hora mais poderosa. Chamávamos de hora do sono profundo. É o momento em que a fronteira entre o mundo físico e o espiritual se torna mais tênue. A maioria dos pais está no ciclo mais profundo do sono e tem menos chances de acordar. As crianças, por sua vez, estão com suas defesas naturais completamente baixas. Seus anjos da guarda ainda estão presentes, mas elas mesmas não podem pedir ajuda, pois estão inconscientes. Nossas preparações começavam às 11h30. Nos reuníamos no plano espiritual, recebíamos nossas missões e aguardávamos o momento exato em que os ponteiros marcassem meia-noite. Assim que isso acontecia, alguns de nós viajavam sozinhos, outros em grupos de 3 ou 5, dependendo do nível de proteção da vítima. Sabíamos quais casas tinham pais que oravam e quais estavam espiritualmente desprotegidas. Observávamos por semanas, às vezes meses, antes de agir. Ainda me lembro da minha primeira missão. Eu era novo nessa especialidade, pois antes atuava em bloqueios de casamentos. Minha líder no Coven, uma mulher com mais de 40 anos nas trevas, me levou até uma casa para me mostrar como tudo funcionava. Era uma família de 5 pessoas, com 3 filhos. A mãe frequentava a igreja todos os domingos e quartas-feiras. O pai trabalhava em um banco e se considerava cristão. Pareciam uma família normal e abençoada, móveis bonitos, carro novo, comida na mesa. Mas fomos designados para destruir o destino do filho mais velho, pois nossos clientes, movidos pela inveja, pagaram pelo serviço. Chegamos à casa exatamente à meia-noite. No plano espiritual, atravessamos as paredes como se fossem feitas de ar. Portões de segurança não nos impediam. Portas trancadas eram como passagens abertas. Os pais dormiam tranquilamente no quarto. O pai roncava, a mãe virada para o outro lado. Eles não faziam ideia de que estávamos ali, na sala, avaliando cada detalhe do ambiente. Porém, quando entramos no quarto das crianças, algo aconteceu que nunca mais esqueci, algo que começou a semear as primeiras dúvidas sobre o que eu estava fazendo. Não conseguíamos nos aproximar da filha mais nova. Ela tinha apenas 4 anos e dormia em uma caminha perto da janela. Havia uma luz ao redor dela, não uma luz física que os olhos humanos pudessem ver, mas um fogo espiritual. Ele brilhava com tanta intensidade que, mesmo no plano das trevas, precisávamos proteger os olhos. O calor era insuportável. Quando tentávamos chegar perto, era como entrar em uma fornalha que ficava mais quente a cada passo. Recuamos na mesma hora,
com nossos corpos espirituais queimados. Minha líder ficou furiosa. Disse que a mãe devia ser uma daquelas mulheres que cobrem os filhos antes de dormir. Mas os outros dois, o filho do meio e o mais velho, estavam completamente desprotegidos. Não havia cobertura, nenhum fogo, nenhum anjo de guarda visível. Apenas crianças adormecidas, vulneráveis e expostas. Naquela noite, realizamos nosso trabalho no mais velho. Plantamos sementes de fracasso em sua mente. Sussurramos em seu ouvido que ele não valia nada, que nunca seria ninguém, que sua vida estava condenada. Marcamos suas finanças para que o dinheiro sempre escapasse de suas mãos. Enviamos espíritos de confusão para atrapalhar seus estudos, fazendo com que, mesmo quando se esforçasse, não conseguisse se lembrar de nada. 5 anos depois, voltei para verificar aquela família, após dezenas de outras missões. O filho mais velho havia abandonado a escola. Estava desempregado, viciado em álcool e vivia na sala dos pais, sem rumo. Seus pais se perguntavam o tempo todo, o que aconteceu com ele? Os médicos não encontravam nada de errado. Os pastores faziam orações genéricas que não resolviam nada. Eles não tinham ideia de que o problema começara em uma única noite, enquanto dormiam. Já a filha mais nova, aquela que não pudemos tocar, se destacava em tudo. Ganhou bolsas de estudo, era saudável, feliz e protegida. A diferença entre os dois não estava na inteligência ou nas oportunidades, mas na cobertura espiritual. Ao longo de 25 anos, vi esse padrão se repetir centenas de vezes. Algumas crianças estavam protegidas por um fogo invisível. A maioria, não. Agora, vou contar exatamente o que fazíamos e como você pode impedir que isso aconteça na sua casa. A primeira coisa que fazíamos com as crianças à meia-noite era o que chamávamos de escaneamento do destino. Antes de tocar em uma criança, antes de realizar qualquer ritual ou plantar qualquer semente, nós a examinávamos. Analisávamos sua planta espiritual, víamos o que Deus havia planejado para a sua vida. Identificávamos seus dons, talentos e bênçãos reservados para ela. Percebíamos seu potencial para riqueza, ministério, influência e impacto. E então atacávamos de acordo com o que encontrávamos. Quanto mais brilhante o destino, mais valioso o alvo. Quanto maior o potencial, mais esforço dedicávamos para destruí-lo. Esse processo de escaneamento podia levar várias visitas. Observávamos, analisávamos e registrávamos tudo no plano espiritual. Depois, reportávamos aos nossos líderes e recebíamos instruções específicas sobre o que destruir e como fazer isso. Vou contar sobre um menino chamado Chuku, família desde que as meninas nasceram, era uma mulher de coração amargo. Ela via Mara brilhar e sentia inveja corroer sua alma. Não suportava a ideia de que aquela criança, filha de outra pessoa, tivesse um futuro tão promissor enquanto seus próprios filhos lutavam para se destacar. Um dia, ela procurou uma das nossas sacerdotisas mais poderosas e pagou um preço alto, não apenas em dinheiro, mas em sacrifícios pessoais, para que realizássemos um ritual de troca de destinos. A operação foi meticulosa. Primeiro, identificamos os pontos de ancoragem espiritual das duas irmãs, os momentos exatos de seus nascimentos, os nomes dados por seus pais, as primeiras palavras que ouviram, os objetos que tocaram nos primeiros dias de vida. Cada detalhe era uma chave que nos permitia acessar suas essências espirituais. Depois, preparamos o altar com elementos específicos, fios de cabelo das duas, terra dos lugares onde haviam pisado pela primeira vez, e um espelho quebrado, símbolo da fragmentação de suas identidades. A sacerdotisa invocou os espíritos responsáveis pela distribuição de dons, sob a luz de velas negras, pronunciou as palavras que selariam a troca. No plano espiritual, vimos as linhas de destino das duas meninas se entrelaçarem como fios de uma teia. A luz dourada que envolvia Mara, sinal de sua unção, começou a se desprender, enquanto uma névoa escura, quase viscosa, tomava conta de Adaisy. A operação durou 3 noites. Na primeira, transferimos a inteligência de Amara para Adaisy. Na segunda, trocamos sua beleza interior, aquela aura que atraía pessoas, pela timidez e insegurança que antes pertenciam à irmã.
Na terceira noite, redirecionamos as oportunidades que estavam reservadas para Mara, as portas que se abririam para ela, as conexões que a levariam ao sucesso, os recursos que fluiriam em sua direção. Tudo isso foi desviado para Daisy, enquanto Mara recebeu em troca um espírito de mediocridade, de fracasso crônico, de oportunidades perdidas. Os efeitos foram imediatos. Mara, que antes era a primeira da turma, passou a tirar notas medianas. Seus professores, que antes elogiavam sua criatividade, começaram a dizer que ela não se esforçava o suficiente. Seus amigos, antes atraídos por sua energia, passaram a ignorá-la. Enquanto isso, a Daisy, que antes mal conseguia acompanhar as aulas, começou a se destacar. Sua letra, antes desleixada, tornou-se elegante. Sua voz, antes trêmula, ganhou confiança. As pessoas passaram a procurá-la para conselhos, como se sempre tivessem visto nela algo especial. A vizinha que havia pago pelo ritual observava tudo com um sorriso satisfeito, sem nunca suspeitar do preço que sua alma pagaria por aquele ato. Mas há uma lei espiritual que muitos ignoram: tudo o que é roubado no reino das trevas é marcado para destruição. A beleza que a Daisy recebeu não era dela, era emprestada, e o que é emprestado sempre cobra juros. Aos 16 anos, ela começou a ter pesadelos constantes. Sonhava com uma sombra que a perseguia, dizendo: "Isso não é seu. Você não merece." Sua saúde se deteriorou. Dores de cabeça insuportáveis a deixavam acamada por dias. Seu corpo, antes saudável, começou a definhar. Enquanto isso, Mara, apesar de todas as dificuldades, desenvolveu uma resiliência que não tínhamos previsto. Ela passou a orar em segredo, sem entender por que sentia uma necessidade tão forte de buscar a Deus. Sua avó, que era uma mulher de oração, começou a interceder por ela sem saber o que havia acontecido. Anos depois, quando ambas tinham 22 anos, o destino que havíamos tentado manipular se reverteu de forma sobrenatural. A Daisy, que havia se tornado uma jovem promissora, sofreu um acidente de carro que a deixou com sequelas permanentes. Sua memória foi afetada, e ela nunca mais conseguiu recuperar a inteligência que lhe fora dada artificialmente. Sua beleza, antes radiante, tornou-se pálida e sem vida. Enquanto isso, Mara, que havia passado anos lutando contra a sensação de fracasso, recebeu um convite inesperado, uma bolsa de estudos em uma universidade no exterior. Ela se formou com honras, casou-se com um homem temente a Deus e hoje lidera uma organização que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade. O que aconteceu? A oração quebra maldições. A intercessão desmancha operações espirituais. A avó de Mara, sem saber, havia criado um escudo ao redor dela com suas orações diárias. E quando Mara começou a buscar a Deus por conta própria, o Senhor restaurou o que havia sido roubado. Joel 2:25 diz: "Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta." Isso não é apenas uma promessa, é uma declaração de guerra contra o reino das trevas. Quando você ora por seus filhos, você não está apenas pedindo bênçãos. Você está reivindicando o que lhes pertence por direito. Você está quebrando as correntes que tentam prendê-los. Você está ativando o poder de Deus para desfazer o que o inimigo planejou. Agora, quero que você faça algo prático. Pegue um pedaço de papel e escreva o nome de cada um de seus filhos, ou dos filhos que Deus colocou sob sua responsabilidade. Ao lado de cada nome, escreva: "Eu reivindico o destino original de nome. Eu quebro toda a troca de destino feita contra ele e ela. Eu declaro que o que foi roubado será restituído 7 vezes mais, em nome de Jesus." Depois, queime esse papel em um lugar seguro, como um ato simbólico de entrega ao Senhor. Isso não é misticismo, é autoridade espiritual. Quando você declara algo assim, você está acionando o poder de Deus para reverter o que foi feito no oculto. Mas há um detalhe crucial: a troca de destinos não acontece apenas com crianças. Ela pode ser feita contra adultos também. Já vi casos de empresários que perderam seus negócios porque alguém pagou para que suas ideias fossem transferidas para um concorrente. Já vi pastores que, de repente, perderam sua unção porque um inimigo realizou um ritual para desviar seu chamado. Já vi casais que, após anos de harmonia,
começaram a se destruir porque alguém invejoso pagou para que a paz de seu lar fosse dada a outro. O inimigo não tem limites. Ele não respeita idade, posição ou status. Mas há uma verdade que ele não quer que você saiba: você tem mais poder do que ele. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa não é uma sugestão, é uma ordem. Quando você se levanta em fé, quando você declara a palavra de Deus, quando você ora com autoridade, o inimigo tem que recuar. Então, hoje, eu desafio você: não viva mais como vítima. Não aceite que o que foi roubado de você ou dos seus permaneça perdido. Deus não é um Deus de dívidas não pagas. Ele é o Deus que restaura, que multiplica, que recompensa. Mas Ele espera que você faça a sua parte. Ore. Declare. Reivindique. E quando você fizer isso, prepare-se, porque o Senhor começará a mover montanhas para devolver o que lhe pertence. Por anos. Alguém em quem os pais confiavam plenamente, uma vizinha, uma amiga da família, era, na verdade, uma feiticeira. Não uma simples praticante de ocultismo, mas alguém que operava com um propósito específico: desviar destinos. Ela tinha uma filha da mesma idade que as gêmeas, uma jovem chamada Shizon, que fracassava na escola, não tinha perspectivas e parecia condenada a uma vida medíocre. Essa mulher invejava o futuro brilhante de Amara. Mais do que isso, ela queria transferir esse futuro para sua própria filha. Em uma noite em que os pais das gêmeas viajaram para um funeral, a feiticeira entrou em ação. À meia-noite, invadiu o quarto das meninas, pronunciou palavras antigas em uma língua esquecida e iniciou o ritual de troca de destinos. Com gestos precisos, ela arrancou de Amara o brilho que a destacava, a facilidade com os estudos, o favor diante dos professores, a capacidade de reter conhecimento, a admiração dos colegas, até mesmo a clareza de pensamento. Tudo o que fazia de Amara especial foi transferido para Shizon. A troca aconteceu em uma única noite, mas seus efeitos se manifestaram aos poucos. Em 3 meses, Amara passou de aluna exemplar a uma jovem que mal conseguia passar de ano. As informações que antes absorvia com facilidade agora escorregavam de sua mente. Sua confiança se esvaiu. Os rapazes que antes a admiravam perderam o interesse. Os professores, que antes a favoreciam, tornaram-se indiferentes. Tudo o que antes fluía com naturalidade se tornou um esforço árduo. Enquanto isso, Shizon, que nunca havia se destacado, começou a prosperar. Pela primeira vez na vida, entendeu as matérias com facilidade. Ganhou bolsas de estudo que antes seriam impensáveis. Recebeu propostas de casamento de famílias influentes. Tudo que estava destinado a Amar agora fluía para ela. Em 1 ano, a transformação estava completa. Amara mal conseguiu se formar no ensino médio. Shizon ingressou na universidade com bolsa integral. Amara não conseguia manter um emprego. Shizon era promovida rapidamente em qualquer lugar que trabalhasse. Os relacionamentos de Amara fracassavam. Shizon casou-se bem. Não é exagero dizer que uma vida inteira foi trocada por outra. Sei que isso pode soar como um filme de Hollywood, mas a verdade é que já realizei esse ritual mais de 50 vezes. Em meus 25 anos a serviço das trevas, roubei destinos de crianças e os entreguei a outras. Vi estrelas brilhantes se apagarem. Vi heranças serem arrancadas de suas famílias e entregues a estranhos. Transferi dons que Deus levou anos para desenvolver e os redirecionei para pessoas que não os mereciam. Mas há uma coisa que sempre impediu o sucesso desses rituais: a cobertura espiritual consistente. O ritual exige acesso espiritual, precisamos de uma brecha, de uma falha na proteção. Se uma criança está coberta por orações constantes dos pais, se o sangue de Jesus é aplicado sobre sua vida regularmente, se os pais não nos deram acesso legal por meio de seus próprios pecados, negligência ou falha em proteger, a troca não acontece. Podemos tentar, mas não se sustenta. O destino sempre retorna ao seu legítimo dono. A família de Port Harcourt só descobriu o que havia acontecido porque Adaís, a irmã gêmea que não foi atacada, pois seu destino não era valioso o suficiente para ser roubado, teve uma visão. Nela, viu a vizinha de pé ao lado da cama de Amar à meia-noite,
pronunciando palavras estranhas e movendo as mãos em padrões incompreensíveis. Viu algo como uma luz deixando a Mara e viajando para outra casa. Testemunhou documentos sendo alterados no mundo espiritual. Quando contou à mãe, em vez de descartar a visão como um simples pesadelo ou imaginação, ela levou a sério. Algo no espírito confirmou o que sua filha havia visto. A mãe começou a orar, não orações genéricas, mas específicas. Quebrou cada troca pelo nome. Reivindicou de volta tudo que havia sido roubado. Cancelou cada transferência. Declarou o retorno do destino de sua filha. Foram 2 anos de oração e jejum constantes. Não foi instantâneo. O inimigo não devolve o que foi roubado com facilidade. Mas, aos poucos, a Mara começou a se recuperar. Sua mente clareou novamente. As notas melhoraram. Concluiu a universidade como estudante adulta. Casou-se com um bom homem. Teve filhos. Construiu um negócio próspero. Enquanto isso, Xizon, a filha da feiticeira, perdeu tudo que havia recebido indevidamente. O que não era dela começou a se esvair. Perdeu o emprego. O casamento fracassou. Sua saúde declinou. Acabou exatamente onde estaria se nunca tivesse recebido o destino roubado, sozinha, lutando e confusa. Mateus 18:18 diz: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Pais, vocês têm autoridade. Vocês têm direito legal nos tribunais do céu. Podem reverter qualquer troca, recuperar qualquer destino roubado. Mas precisam usar essa autoridade. Precisam exercer seus direitos. Precisam orar de forma específica e persistente. Há algo que preciso confessar. Toda vez que compartilho histórias como a de Amara e Adaís, algo se agita dentro de mim: culpa, arrependimento, vergonha. Por que fui eu quem realizou essas trocas em crianças de outras famílias? Fui eu quem roubou destinos à meia-noite enquanto as famílias dormiam. Fui eu quem transferiu dons pelos quais os pais haviam orado e que Deus havia concedido. Agora que Jesus me libertou, agora que conheço a verdade, vejo o estrago que causei. Vejo as vidas que destruí. Vejo os destinos que roubei. E quero desfazer cada um deles. É por isso que falo. É por isso que exponho essas estratégias. É por isso que ensino os pais a protegerem seus filhos. E é por isso que quero apresentar a vocês algo chamado Protocolo de 21 Dias para o Quebrantamento. É um sistema completo para identificar e destruir as 7 principais investidas do inimigo contra cristãos e seus filhos, as mesmas que eu usava quando operava nas trevas. Essas 7 investidas incluem: 1. Roubo de destino, como no caso de Amara. 2. Bloqueio financeiro, impedindo que a provisão de Deus chegue. 3. Destruição de casamentos, sabotando relacionamentos antes mesmo de começarem. 4. Ataques à saúde, doenças inexplicáveis e crônicas. 5. Opressão mental, ansiedade, depressão, pensamentos de morte. 6. Cegueira espiritual, impedindo que a pessoa reconheça a voz de Deus. 7. Maldições geracionais, padrões de fracasso que se repetem na família. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem a guerra espiritual em sua essência. São pessoas que estudaram as operações das trevas e criaram orações e ações específicas para anulá-las. Eu mesmo passei por esse protocolo após minha libertação. Foi parte fundamental do meu processo de cura. Ele me ajudou a reconhecer e quebrar cada investida que eu havia lançado sobre outras pessoas, incluindo as crianças que ataquei. Se a avó de Choku e Mesha tivesse conhecido esse protocolo, saberia exatamente o que orar desde o primeiro dia. Não teria demorado 2 meses para descobrir que a meia-noite era a hora crítica. Se os pais de Amara e Adaís tivessem passado por esses 21 dias antes do ataque, o destino de Amara teria sido selado, e a troca nunca teria acontecido. O link está na descrição. Não espere. Não adie. Não presuma que seus filhos estão seguros só porque vão à igreja ou porque você já orou por eles uma vez. Toda noite em que seus filhos não estão cobertos é uma noite em que o inimigo pode ter acesso. Toda noite em que não há proteção específica é uma porta aberta.
Se você sente que algo foi roubado do seu filho, se ele já foi brilhante e de repente parou, se as coisas fluíam e agora tudo está bloqueado, escreva nos comentários, eu reivindico de volta. Esperança porque não sabe que a batalha é espiritual. Há uma mãe que chora em silêncio, acreditando que falhou, sem perceber que o inimigo agiu enquanto ela dormia. Há um pastor que ora por libertação, mas não sabe que precisa de estratégia, não apenas de fé. Há um jovem que desistiu de sonhar porque algo dentro dele foi programado para sabotar cada vitória. Se este ensino está iluminando algo que você não via antes, não guarde para si. Não espere que alguém mais faça isso por você. Pegue o link deste vídeo agora e envie para 3 pessoas que precisam ouvir. Não é coincidência que você está assistindo neste exato momento. Não é acaso que estas palavras estão chegando até você. É um chamado. É uma convocação. É o Espírito de Deus dizendo, agora que você sabe, não pode mais ficar em silêncio. A quarta coisa que o inimigo busca fazer à meia-noite é o que chamamos de roubo de identidade espiritual. Não se trata de documentos falsos ou fraudes bancárias. Estamos falando de algo muito mais profundo, a falsificação da essência de quem seu filho é. O diabo não pode criar nada novo, então ele copia, distorce e imita. Ele pega o propósito original de Deus para uma vida e o substitui por uma versão falsa, uma identidade roubada. É como se ele pegasse uma fotografia perfeita e a cobrisse com um negativo distorcido, até que a pessoa não reconheça mais a si mesma. Você já viu uma criança que nasceu com um dom claro, um talento para a música, uma mente brilhante para as ciências, um coração cheio de compaixão, e, de repente, esse dom parece ter sido apagado? Não é preguiça. Não é falta de oportunidade. É um roubo de identidade. O inimigo planta dúvidas. Você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Deus não te chamou para isso. E, aos poucos, a criança começa a acreditar na mentira. Ela troca o chamado de Deus por uma versão barata, uma imitação do que deveria ser. Um músico que para de tocar porque não leva jeito. Um estudante brilhante que desiste da faculdade porque não é inteligente o suficiente. Um jovem cheio de amor que se fecha porque ninguém se importa. Mas o roubo vai além dos dons. Ele atinge a própria percepção de valor. Uma menina que foi criada para ser uma mulher de Deus, mas que, aos 15 anos, começa a se vestir de forma provocante, a buscar validação em lugares errados, a se sentir vazia por dentro. Um menino que nasceu para liderar, mas que se torna agressivo, rebelde, sem rumo. Não é apenas uma fase. Não é coisa da idade. É uma identidade falsa sendo implantada, uma máscara que o inimigo coloca sobre o rosto deles enquanto dormem. E o pior? Muitas vezes, os pais nem percebem. Eles veem os sinais, mas atribuem a hormônios, a influências externas, a problemas de personalidade. Eles não entendem que, enquanto seus filhos dormiam, algo foi trocado. Algo foi roubado. Algo foi falsificado. E agora, essa criança não é mais ela mesma. Ela está vivendo uma versão editada, uma cópia pirata do que Deus planejou. Mas aqui está a boa notícia: o que foi roubado pode ser recuperado. O que foi falsificado pode ser restaurado. Deus não apenas nos dá autoridade para arrancar o que foi plantado, mas também para reescrever o que foi apagado. Em Joel 2:25, ele diz: restaurarei para vocês os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Não é apenas uma promessa de conserto. É uma declaração de que Deus pode pegar o que foi destruído e fazer algo ainda melhor. Eu conheci um jovem chamado Daniel. Desde pequeno, ele tinha um amor pela palavra de Deus. Ele memorizava versículos, falava sobre Jesus com uma paixão contagiante, sonhava em ser missionário. Mas, aos 12 anos, algo mudou. Ele começou a duvidar de tudo. Será que Deus existe mesmo? Será que a Bíblia não é só um livro de histórias? Ele parou de orar. Parou de ler a Bíblia. Parou de falar sobre fé. Seus pais ficaram desesperados. Levaram-no a psicólogos, tentaram conversar, até o matricularam em um acampamento cristão. Nada funcionava. Até que uma noite, sua mãe teve um sonho. No sonho,
ela via um homem de pé ao lado da cama de Daniel, sussurrando em seu ouvido. Quando ela acordou, soube que não era apenas um sonho. Era uma revelação. Ela começou a orar de forma específica. Não apenas Deus, abençoe meu filho, mas eu quebro toda a mentira plantada na mente de Daniel. Eu cancelo toda dúvida, toda incredulidade, toda semente de descrença. Eu declaro que a identidade original de Daniel é restaurada. Ele é um filho de Deus, cheio de fé, cheio de propósito. Eu ordeno que toda voz estranha seja silenciada e que a voz de Deus seja a única que ele ouça. Em 3 semanas, Daniel começou a mudar. Ele pegou a Bíblia de novo. Começou a orar espontaneamente. Voltou a falar sobre Jesus com a mesma paixão de antes. Seus pais não entendiam como, mas sabiam que algo sobrenatural tinha acontecido. O que o inimigo tentou roubar, a identidade espiritual de Daniel, foi recuperado pelo poder da oração estratégica. Se o seu filho já foi cheio de fé e agora duvida, se já teve um sonho e agora não acredita mais nele, se já teve um coração puro e agora está cheio de amargura, não aceite isso como normal. Não é. É um roubo. E você tem autoridade para recuperar o que foi tirado. Você não precisa esperar que um pastor ore. Você não precisa de uma reunião especial. Você pode fazer isso hoje à noite, enquanto seu filho dorme. Fique ao lado da cama dele, coloque a mão sobre sua cabeça e declare: eu quebro toda a falsificação. Eu cancelo toda mentira. Eu restauro a identidade original de nome do seu filho. Eu declaro que ele é quem Deus o criou para ser. Nenhuma voz estranha tem autoridade sobre ele. Nenhuma semente de dúvida, de medo ou de rebeldia permanecerá. Eu ordeno que tudo que foi roubado seja devolvido agora, em nome de Jesus. E não pare por aí. Ataque o inimigo onde ele é mais vulnerável, na sua própria estratégia. Se ele plantou algo à meia-noite, ore à meia-noite. Se ele sussurrou mentiras, declare a verdade. Se ele roubou a identidade, restaure-a com a palavra de Deus. Lembre-se, o diabo não tem poder criativo. Ele só pode distorcer o que Deus já fez. Mas você tem o poder do Espírito Santo, que é capaz de desfazer toda a obra das trevas e trazer à luz o que foi planejado desde a fundação do mundo. Se o seu filho está vivendo uma versão falsa de si mesmo, se você sente que algo foi trocado enquanto ele dormia, escreva nos comentários: eu restauro a identidade do meu filho. E prepare-se. Porque quando você começa a operar nessa dimensão, as coisas começam a mudar. Não apenas no espírito, mas no natural. Não apenas na mente, mas no comportamento. Não apenas no futuro, mas no presente. Porque Deus não está apenas restaurando o que foi perdido. Ele está reescrevendo a história. E essa história começa com você. Vive em suas rotinas diárias, o inimigo está trabalhando em segredo. Enquanto você se preocupa com as contas, a escola ou o trabalho, forças espirituais estão operando no escuro, reprogramando o futuro dos seus filhos. Mas hoje você recebeu uma chave. Uma chave que destranca portas que estavam fechadas, que quebra correntes que pareciam inquebráveis. Você não está mais no escuro. Você sabe o que está acontecendo. E saber é o primeiro passo para agir. Esses ataques não são aleatórios. Eles são estratégicos. Eles visam crianças com propósito, crianças com dons, crianças que carregam uma unção especial. Porque o inimigo sabe que, se ele conseguir desviar uma vida assim, não estará apenas roubando um indivíduo, estará enfraquecendo uma geração inteira. Mas Deus também tem uma estratégia. E a estratégia dele começa com pais vigilantes, com mães que não se conformam com o que vêm, com famílias que se levantam e dizem: chega. Isso para aqui. A iniciação em Covens não é apenas uma possessão. Não é algo que se resolve com uma oração genérica ou um jejum de 3 dias. É um contrato espiritual. É uma adesão forçada a um sistema de trevas. E, assim como um contrato no mundo natural, ele só pode ser anulado quando alguém com autoridade o declara nulo. Essa autoridade está em você. Está no nome de Jesus. Está na palavra que você profere com fé. Quando você declara: eu cancelo toda iniciação de Coven sobre meu filho,
você não está apenas falando palavras ao vento. Você está acionando um mecanismo espiritual que obriga as trevas a obedecerem. Mas não basta apenas declarar. É preciso agir. É preciso vigiar. É preciso cobrir seus filhos com oração, com a palavra, com jejum. É preciso ensinar a eles quem eles são em Cristo, para que não sejam enganados por vozes que sussurram mentiras em seus sonhos. É preciso criar um ambiente em casa onde a presença de Deus seja tão forte que as trevas não tenham espaço para se infiltrar. Porque o inimigo não desiste facilmente. Ele volta. Ele tenta de novo. Ele busca brechas. Mas quando você está firme, quando você está atento, quando você não negocia com o pecado e não dá lugar ao diabo, ele não tem como vencer. E se você está lendo isso e reconhecendo sinais em seu filho, a exaustão inexplicável, os pesadelos recorrentes, a mudança repentina de comportamento, as marcas no corpo que não têm explicação, não espere. Não pense que é coisa da idade ou que vai passar. O tempo é um fator crítico. Quanto mais cedo você agir, mais fácil será quebrar as correntes. Quanto mais você adiar, mais enraizado o problema se tornará. Deus não quer que você viva com medo. Ele quer que você viva com autoridade. E essa autoridade começa quando você decide não ser mais uma vítima, mas um guerreiro. Lembre-se de Obina. Ele foi marcado, registrado, iniciado. Mas uma única oração de cancelamento, feita com autoridade, mudou tudo. O que estava escrito nos livros das trevas foi rasgado. O que estava selado foi quebrado. O que parecia permanente foi desfeito. E hoje, ele não é apenas um homem livre, ele é um líder que usa o mesmo dom que o inimigo tentou roubar para libertar outros. Essa é a reviravolta de Deus. Essa é a sua justiça. Essa é a sua promessa. O que o inimigo planejou para o mal, ele transforma em bem. Então, se você sente que algo não está certo, se algo em seu espírito diz que é hora de agir, não ignore. Não espere por um sinal maior. O próprio fato de você estar lendo isso agora é o sinal. Deus está lhe dando conhecimento, e conhecimento é poder. Use-o, levante-se. Fale. Ore. Jejue. Declare. Quebre as correntes. Restaure o destino. E quando você fizer isso, não apenas seu filho será livre, sua família inteira será impactada. E não apenas sua família, mas sua igreja, sua comunidade, sua cidade. Porque uma vida liberta tem o poder de libertar outras. Essas 4 estratégias, escaneamento de destino, troca de destino, implantação espiritual e iniciação em covens, são reais. Elas estão acontecendo agora. Mas a boa notícia é que Deus já venceu. Ele já pagou o preço. Ele já quebrou o poder do inimigo. E ele escolheu você para ser um instrumento dessa vitória na vida dos seus filhos. Então, não desista. Não se conforme. Não aceite menos do que a plenitude do que Deus tem para a sua família. Porque o mesmo Deus que abriu os olhos de Obina, que rasgou o contrato das trevas, que restaurou seu dom, é o mesmo Deus que está com você hoje. E quando você se levantar em fé, quando você declarar com autoridade, quando você agir com coragem, você verá a mão de Deus se movendo. Você verá correntes se quebrando. Você verá destinos sendo restaurados. Você verá vidas sendo transformadas. Porque essa não é apenas uma batalha espiritual, é uma batalha pelo futuro. E o futuro pertence a Deus. Nome. E essa vitória não é apenas para hoje, mas para todas as gerações que virão. Quando você ora assim, com fé e autoridade, algo sobrenatural acontece. As portas que estavam abertas para o inimigo se fecham. Os alicerces da maldição são abalados. As fortalezas que foram erguidas ao longo de anos começam a desmoronar. Porque a oração não é apenas um pedido, é um decreto. E quando você decreta algo no nome de Jesus, os céus se movem para cumprir. Mas não basta orar uma vez e esquecer. A proteção espiritual é como um escudo que precisa ser mantido erguido. Se você abaixa a guarda, o inimigo encontra uma brecha. Se você deixa de cobrir seus filhos, ele tenta se infiltrar. Por isso, essa oração não é um evento isolado, é um estilo de vida.
É a decisão de não permitir que a noite seja dominada pelo silêncio, mas sim pela voz de Deus. Lembre-se, o diabo não tira férias. Ele não descansa. Ele não se cansa de tentar roubar, matar e destruir. Mas você também não pode se cansar de lutar. Você não pode se acomodar. Porque cada vez que você ora, cada vez que você declara, cada vez que você se levanta em fé, você está construindo um muro de fogo ao redor daqueles que Deus lhe confiou. E quando o inimigo vier, e ele virá, ele encontrará resistência. Ele encontrará a presença de Deus. Ele encontrará anjos em posição de batalha. Porque você não está lutando sozinho. Você está lutando ao lado do Deus que não perde uma batalha. Do Deus que já venceu na cruz. Do Deus que diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Então, não espere até que algo ruim aconteça para começar a orar. Não espere até que seus filhos enfrentem problemas para cobri-los com o sangue de Jesus. Comece agora. Hoje. Neste exato momento. Porque a melhor defesa é um ataque espiritual constante. A melhor proteção é uma vida de oração ininterrupta. E quando você fizer isso, você verá a diferença. Você verá seus filhos crescerem livres de influências malignas. Você verá seus sonhos se realizarem. Você verá suas vidas se alinharem com o propósito de Deus. Porque quando você cobre, Deus age. Quando você ora, Deus responde. Quando você decreta, Deus cumpre. Agora, levante-se. Não com medo, mas com fé. Não com dúvida, mas com autoridade. Porque você não é apenas um pai, uma mãe, um guardião, você é um guerreiro no exército de Deus. E o seu campo de batalha é a vida daqueles que Ele colocou sob seus cuidados. Então, declare mais uma vez: pelo sangue de Jesus, meus filhos estão protegidos. Pela autoridade do nome de Jesus, nenhum mal os alcançará. Pela fé que tenho no meu Deus, eles viverão para cumprir o destino que Ele preparou. E nenhum poder das trevas prevalecerá contra eles. Porque essa é a verdade. E a verdade é a sua arma mais poderosa. Porque, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Se você orou essa oração comigo, algo já se moveu no mundo espiritual. Seus filhos não são os mesmos de 10 minutos atrás. O acesso do inimigo foi restringido. Direitos legais foram cancelados. Portas foram fechadas, muros foram erguidos. Mas preciso lhe dizer algo fundamental: isso não é uma oração de uma vez só. Não é algo que você faz e depois esquece. É um estilo de vida. É um compromisso. É algo que você deve manter. Você precisa continuar cobrindo seus filhos, especialmente à meia-noite. Assista a este canal para receber revelações que o ajudarão a proteger sua família e a caminhar em vitória completa sobre toda a obra das trevas. Eu continuarei expondo. Continuarei ensinando. Continuarei mostrando como se tornar intocável. Agora, deixe-me dar alguns passos práticos que você pode começar a aplicar ainda hoje. Primeiro, ore todas as noites antes de seus filhos dormirem. Diga: Senhor, esconde meus filhos sob a sombra das tuas asas. Torna o destino deles invisível ao inimigo. Cobre-os de tal maneira que, quando o inimigo fizer varredura, veja apenas luz. Faça disso parte da rotina noturna. Leva 30 segundos. Protege por horas. Segundo, toda semana, de preferência aos domingos à noite, declare em voz alta em sua casa: eu chamo de volta tudo que pertence aos meus filhos. Nada que foi roubado permanecerá roubado. Tudo que foi transferido deve retornar. As bênçãos encontrarão seus donos legítimos. Que as paredes ouçam. Que a atmosfera absorva. Que o mundo espiritual registre para a implantação espiritual. Terceiro, faça uma limpeza mensal no primeiro dia de cada mês. Diga: eu quebro tudo que não pertence aos meus filhos. O que foi plantado, eu arranco. O que foi programado, eu cancelo. O que foi assentado, eu destruo. Impõe as mãos sobre seus filhos ao orar. Toque a cabeça deles. Toque o coração. Deixe o poder fluir pelo contato físico. Quarto,
se suspeitar que seu filho foi iniciado em algum pacto, não tente lidar sozinho com orações genéricas. Procure um ministro que entenda especificamente de alianças e saiba como quebrá-las. Alguém que conheça a diferença entre possessão e filiação. Alguém que possa tratar do registro, não apenas dos sintomas. Libertação padrão pode não ser suficiente. Você precisa de orações específicas de quebra de pactos com alguém que tem autoridade nessa área. E, por último, mas não menos importante, desafio você a programar o alarme para meia-noite. Mesmo que não consiga acordar todas as noites, comprometa-se com pelo menos 2 vezes por semana. Das 12 horas às 12h13. Apenas 13 minutos. Entre no quarto dos seus filhos, fique de pé ao lado da cama deles, ore pelo futuro, pela proteção, pelo destino. Deixe o inimigo saber que essa casa tem um vigia. Deixe o reino das trevas saber que essas crianças têm cobertura. O inimigo tem um cronograma. Ele sabe quando atacar. Sabe quando as defesas estão baixas. Sabe quando o acesso é mais fácil. Nós também precisamos de um cronograma. Agora, quero que você faça uma última declaração nos comentários. Meus filhos estão protegidos à meia-noite. Escreva essas palavras. Veja o que Deus já fez hoje. Que sua declaração seja um testemunho neste espaço digital. Quando outros pais virem seus comentários, a fé deles também se levantará. Quando virem centenas de declarações, saberão que não estão sozinhos. Estamos construindo um exército de pais que cobrem seus filhos. Antes de encerrar, preciso lembrá-lo de que isto não é apenas um vídeo no YouTube. É um movimento. Cada pai que acorda à meia-noite para orar está se juntando a um exército espiritual. Cada mãe que cobre seus filhos está lutando contra o reino das trevas. Cada pai que toma autoridade está fechando portas que estavam escancaradas. Avós que intercedem estão mudando trajetórias geracionais. Passei 25 anos atacando crianças. Eu sabia quais estavam cobertas e quais não estavam. Consegui identificar em segundos se tinha acesso ou não. Sabia quais pais oravam e quais apenas presumiam que seus filhos estavam automaticamente seguros porque iam à igreja. Hoje, dedico meus dias a expor tudo o que fiz para que você possa proteger o que Deus lhe confiou. Seus filhos não são nossos alunos. Não são erros. Não são comuns. Eles têm destino. Têm chamado. Têm propósitos que o inimigo deseja desesperadamente destruir. Porém, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o poder de um pai que ora do que o poder de 1000 bruxas. Maior é o sangue de Jesus do que qualquer ritual realizado nas trevas. Cubra seus filhos. Ore à meia-noite. Tome autoridade. Faça declarações. Feche portas. Erga muros. E veja o inimigo fugir da sua casa. Meu nome é Ogassi Janu. Fui ceifador de destinos infantis por 25 anos. Ataquei centenas de crianças. Roubei dezenas de destinos. Plantei incontáveis sementes de destruição. Iniciei os mais talentosos em nossos covens. E estou lhe dizendo, de dentro, pela experiência, por 25 anos de operações bem-sucedidas, seus filhos não precisam ser vítimas. Nunca mais. Nunca outra vez. Não se você orar. Não se você os cobrir. Não se você tomar autoridade. Deus abençoe você. Proteja suas famílias. Cubra seus filhos. E nos vemos na próxima revelação.